desafios da mediunidade, nós vamos começar com um tema que é: esse ano inteiro nós pretendemos trabalhar em todos os trabalhos do GEAC, conhece-te a ti mesmo. Essa é uma frase que estava lá no oráculo de Delfos, há 2.500 anos atrás, quando Sócrates trouxe ao conhecimento das pessoas. Ela diz assim: conhece-te a ti mesmo e verás o universo e os deuses. Naquele tempo eram deuses, né? Então ele mostrou... Pega lá. Ele mostrou, através dessa frase, que todo o universo está contido em nós. Então a tarefa mais importante que nós temos é do nosso autoconhecimento, que é a mais difícil, né? É a mais desafiadora. Por nós sermos esses seres em constante evolução, o autoconhecimento é o caminho indicado desde os tempos de Sócrates, como solução para os problemas da vida, reforçado pelo Espiritismo através das bases do conhecimento espírita. Então, o autoconhecimento já era o objeto de trabalho dos filósofos do tempo de Sócrates. Sócrates viveu mais ou menos 400 anos antes de Cristo. 470. 470, morreu em 399. Isso. Então assim, hoje eu estava olhando isso, eu não esqueci. Porque ele está no início do livro dos Espíritos, não, do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec explica que em determinadas épocas da humanidade, os mensageiros da luz, eles vêm para trazer o conhecimento. Que bem antes de Jesus existir, que nesse período em que Sócrates estava aqui no planeta, depois do discípulo dele, Platão, ele falando que os mensageiros da luz, eles vieram, de certa forma, preparar o caminho para quando Jesus trouxe os ensinamentos dele, e assim, não só Sócrates e Platão, mas o conhecimento nessa mesma época da humanidade, ele estava sendo assim, explodindo em diversos pontos do planeta. Nessa mesma época da humanidade, Lao Tse viveu na China. Lao Tse foi o precursor do taoísmo e depois dele veio Confúcio, trazendo conhecimento a respeito do caminho do meio, do equilíbrio do ser humano, buscando, através desse autoconhecimento, fazer com que as pessoas ampliassem um pouco mais o entendimento delas a respeito da vida. Porque até então era um mundo muito materialista. Até hoje, né? Não mudou muita coisa. Por isso que os filósofos ainda são muito atuais. Está balançando, né? Então as perguntas que são propostas são essas, né? Quem somos? Que a gente se pergunta até hoje. De onde viemos? O que nós estamos fazendo aqui? E para onde é que nós vamos? E nós temos a sorte de vivenciar o conhecimento espírita, que já nos dá essas respostas muito mais do que qualquer outro conhecimento anterior. Então, nós somos espíritos eternos, sujeitos às leis naturais, com direitos e obrigações. Partimos do mesmo princípio, ou seja, fomos criados simples e ignorantes. E usando o livre-arbítrio, delineamos nossa individualidade, vida após vida. Somos hoje o que fizemos ontem. Então, está ali a representação do espírito como se fosse uma luz, sem formas definidas, o perispírito que reveste esse espírito e o corpo que abriga a nossa individualidade eterna. Então, ao dizer somos hoje o que fizemos ontem, significa que nós somos responsáveis pelo nosso progresso ou pelo nosso atraso. Se todos fomos criados simples e ignorantes, Deus não privilegiou ninguém. Então alguns escolheram ir mais rápido, aprender mais rápido, estudar mais, e outros escolheram ir mais lentamente. Não existe nenhum demérito nisso e não existe nenhum castigo, porque nós temos a eternidade para evoluir. Cada um, no seu tempo, vai chegar no mesmo lugar. Mas tem consequências e tem recompensas, digamos, para quem faz o seu dever de casa mais rápido, né? O que nós estamos fazendo aqui?
O DNA espiritual imprimirá no DNA físico o conjunto das nossas características, o esboço da nossa personalidade e as tendências que irão aflorar durante essa existência para serem aprimoradas e corrigidas. Então, não é o nosso pai e a nossa mãe que vão transmitir para nós o que nós somos. Eles vão, no máximo, nos emprestar os genes para formar o corpo físico. Mas nosso DNA espiritual, essa é uma coisa hipotética, que a gente não vou provar isso assim cientificamente, mas o nosso espírito é quem vai dizer que forma o nosso corpo precisa ter, que características o nosso corpo precisa ter, porque nosso espírito é quem tem marcado em si próprio as necessidades de evolução. Então, a mesma mãe, o mesmo pai vão ter filhos completamente diferentes. Muitas vezes um par de gêmeos é completamente diferente. Exteriormente tem a igualdade física, mas interiormente eles são espíritos completamente opostos, muitas vezes. Porque cada um tem uma tendência e uma necessidade de aprendizado. E somos nós que vamos aprendendo. Então, de que maneira a gente faz esse aprendizado, né? De que maneira a gente expressa a nossa personalidade, as nossas tendências, colocando em prática o aprendizado que foi adquirido já em outras vidas, durante a nossa vida sendo testados nos pontos que precisam melhorar, entrando em contato com o nosso eu interno, aprendendo mais e buscando a evolução através da reforma interior, a reforma íntima. Essa é a maneira que nós temos, ao chegar aqui, ao reencarnar, de buscar o porquê de estarmos aqui. Cada um, se através do estudo, do aprendizado, do aprimoramento, cada um vai ser capaz um dia de observar a vida de uma pessoa, a sua mesmo ou de outro, que é difícil a gente olhar para si e ter o entendimento total. Mas a gente olha para o outro assim e diz, pelo estudo, aquela pessoa está vivendo isso, isso e isso, então ela precisa trabalhar isso, isso e isso. Nós conseguimos entender uma série de coisas, não tudo, obviamente, mas ao ver uma pessoa passando por certas dificuldades e ver certas limitações na vida dela, dá para você entender que é exatamente aquele ponto que a pessoa está trabalhando. É exatamente aquele ponto que a pessoa precisa para ela poder evoluir, para ela poder aprender mais e conseguir realizar essa reforma íntima. Essa reforma íntima pode ser feita no trabalho da mediunidade, no trabalho, no serviço de, eu disse de uma forma geral, tanto servir ao outro, como servir no seu trabalho material, como dentro da sua família. Então, para essa reforma íntima ser realizada, nós precisamos aprender a perceber aquilo que nos cerca. Nós precisamos entender que nós irradiamos e recebemos de volta, pela lei do retorno e da sintonia, exatamente a mesma coisa. Aquilo que você emana vai voltar para você. Porque o universo funciona dentro de leis matemáticas, dentro de leis imutáveis. Os estudiosos, por exemplo, mencionam, vocês já ouviram falar na sequência de Fibonacci? É uma espécie de forma geométrica que está presente em tudo na natureza, no ser humano, nas plantas e nos animais. Se eles aplicam aquela fórmula, aí ele faz um desenho, por exemplo, um caracol, uma concha do mar cortada, você vai ver aquele círculo assim, saindo como uma espiral. Essa sequência Fibonacci, ela está presente em tudo na natureza. Então é como se os engenheiros siderais colocassem aquelas fórmulas matemáticas nas células, nos átomos, e elas se agrupassem para fazer com que aquilo se formasse da mesma forma. Um girassol, o miolo do girassol é a perfeição, uma beleza que é uma mandala, completamente organizada. Quando eles aplicam essa fórmula da sequência Fibonacci, você vê tudo ali. Então, se a natureza funciona dessa forma tão lógica e tão perfeita, por que a gente não funcionaria? Nós somos 70% água, igual ao nosso planeta. Nós temos essas emoções à flor da pele, como as plantas também têm. Se você botar uma música clássica, a sua planta vai crescer de um jeito, e se você botar uma música barulhenta e ensurdecedora, a sua planta vai crescer de outro.
Isso são experiências que eles fazem. Tem um médico japonês, que as pessoas têm a polêmica, o Dr. Masaru Emoto, que estudou as moléculas da água. Ele colocava músicas determinadas e as moléculas se agrupavam de um jeito ou de outro. Eles fizeram um teste com não sei quantos mil habitantes de uma cidade americana meditando para diminuir o número de assassinatos naquela cidade. E funcionou. O que significa isso? Mágica, lei de sintonia, lei de ação e reação, lei de retorno. Nós vivemos dentro dessa lei. Então, mais ainda sendo médiums, porque nós temos aquele quarto item ali, sensibilidade aflorada. Essa sensibilidade aflorada é que dá o trabalho danado para nos deixar lidar com as coisas, né? O pensamento, os sentimentos, as atitudes, eles têm padrões vibratórios específicos. Então, tudo aquilo que você gera na sua mente, ele vai se expandir ao seu redor. E os estudos da neurociência mostram que para a sua mente não existe diferença se você imaginar uma coisa, pensar uma coisa, ou se você viver aquela coisa no mundo material. A sua mente não sabe distinguir se aquilo é real ou não. Então, o que significa dizer isso? Que o que você pensa influencia você e influencia as coisas ao seu redor. Então, aquele pensamento vai gerar consequências também. Lembra que estava na Bíblia e que, na Igreja Católica, não pequeis por atos, palavras ou pensamentos, né? E Jesus também disse, ama o teu pai, aliás, não Jesus só, mas os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu ser. Uma coisa assim. Mostrando que são várias dimensões. Existe na sua mente, existe aquilo que você faz, as suas ações, obviamente, são mais contundentes porque já se materializaram. Não tem como você mudar uma ação. O pensamento até você disfarça, a pessoa não vê, não ouve. Você passa como se não tivesse feito nada. Não para os espíritos, que estão vendo aquilo tudo. Então, com essa sensibilidade aflorada, com essas vibrações, com esses padrões que nós emitimos, nós temos a mediunidade como um fator acelerador da nossa evolução. Isso significa que muitas pessoas passaram muitas e muitas vidas cometendo os atos do jeito que elas queriam, porque nós temos o livre-arbítrio, fazendo escolhas erradas, nos relacionamentos, dificultando, inclusive a própria vida, tirando a própria vida. E com essas escolhas equivocadas, nós fomos acumulando uma série de padrões vibratórios, fomos acumulando uma série de dívidas, digamos assim, lá na lei de retorno, na lei de sintonia. Então, em determinada vida, você vai nascer e dizer, olha, você vai ser médium. Você vai ter essa sensibilidade extra no seu corpo. Porque médios todos somos, de alguma forma. O que é mediunidade? Que eu estou tanto falando disso, mas eu não expliquei o que é mediunidade. Está lá no Livro dos Médiuns, questão 159. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então, todos somos médiuns de uma maneira ou de outra. O que vai diferenciar, e isso é o grau de sensibilidade de cada um e, como ele diz ali, costumamos dizer mais a respeito de mediunidade para aquelas pessoas que estão lidando com um trabalho de intercâmbio espiritual do que só uma pessoa que vive uma vida comum sem ter nenhum trabalho, nenhuma coisa espiritualizada, né? Não é nem só em centro espírita. Porque mediunidade não é propriedade do espiritismo, não. Mediunidade, ela existiu sempre ao longo de toda a história da humanidade
em diferentes épocas e em diferentes religiões, nós vamos encontrar médiuns. Porque o que é um médium? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Ou seja, qualquer pessoa apta a receber ou a transmitir comunicação dos espíritos, quaisquer que sejam o modo empregado e os graus de desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. Significa dizer que a pessoa vai ser médium, venha ela para o trabalho mediúnico ou não, frequente um centro espírita ou não, tenha ou não conhecimento de que ela é médium. Ela vai continuar sendo. Porque essa palavra, vocês já sabem, vocês já leram, no Livro dos Espíritos, ela vivencia essa influência oculta na sua vida diária. Constantemente nós estamos envolvidos nas influências, mesmo quando a gente não sabe. Deixa eu ver se eu desço mais um pouquinho. A vivência da mediunidade nos ensina que já não há mais morte, apenas a recriação de tudo, que tudo se transforma. A morte se torna apenas um passo, assim como o renascimento. E a meta final é a nossa evolução infinita. Então a mediunidade, ela se transforma num fator de ajuda muito grande para o nosso entendimento a respeito daquilo que a gente sofre na vida. Se você passa a entender, ora, imagina se você recebe um espírito através da incorporação e você sente coisas que não são suas, você percebe coisas que, ideias que são completamente estranhas a você, como é que você vai continuar duvidando que existe vida após a morte? Que é tudo um processo de transformação, que é tudo uma continuidade. Se torna muito mais fácil você olhar para a evolução como um processo infinito, através desse conhecimento que a mediunidade lhe dá. Por isso que é tão importante o estudo e o aprendizado. Porque só assim é que a gente entende. Não é possível que tudo que eu sinto, que tudo que me cerca, que tudo que me influencia, é tudo meu. Não existe mais nada. Não, você percebe, existem outras individualidades que a única diferença delas, para mim, é que elas não têm o corpo físico. Elas continuam com o mesmo pensamento, continuam com as mesmas atitudes e muito mais confusas até, porque não têm o entendimento das coisas, que a grande maioria dos espíritos desencarnados não sabe das coisas, a não ser os espíritas que estudam. E mesmo assim, tá lá o hospital que se chama Sanatório Esperança, fundado lá pelos irmãos, onde Eurípides Barçanufo é responsável, está cheio de casos de médiuns falidos, que tinham todo o conhecimento, que tinham toda a orientação, mas que mesmo assim não conseguiram cumprir as suas tarefas. Uma coisa interessante, só um parênteses, que é a mediunidade é orgânica, né? Sim. Então independe do desenvolvimento moral do médium. Exato. Eu vou falar sobre isso. Você vai falar isso, então é só... Que é fundamental isso, a gente entender. Né? E a gente às vezes vê, né, mesmo, médios fantásticos de cura, etc. Mas aí os caras usam para o mal, etc. É justamente isso. Para quem quiser se aprofundar, capítulo 20 do Livro dos Médios. Muito importante a gente ler. Porque justamente por não ter nada a ver com a moralidade, por ser um componente orgânico a mais que você tem, como as funções de digestão ou de circulação no seu organismo, justamente por ter isso tudo, e ser do nosso organismo, é que nós confundimos, achando que, por muito tempo, na antiguidade, se achou que o médium era uma pessoa assim, era uma coisa acima do resto da humanidade. Que a pessoa que era médium, ela era especial. Porque, imagina, ter o contato com os mortos, ter o contato com o outro lado da vida, essa pessoa só pode ser especial. Mas não é. Ganhava status. Ganhava status, ganhava dinheiro, né? Com isso. O contrário também. Sim. Também achavam que eram as bruxas que mereciam ser castigadas por causa disso. O Júlio César, que quando ele mostrou que ele tinha algum tipo de mediunidade, aí falaram que era doença dos demônios, assim, afastaram ele do poder, inclusive, porque ele era o líder. Vocês lembram que o Sócrates tinha um espírito que aconselhava ele? Eles chamavam de Daimon.
E depois até a Igreja Católica erradamente definiu isso como demônios, mas não é. Era como se fosse um gênio. Um gênio, a palavra daimon, né? Daimon é gênio. Em grego é gênio. Então, o Sócrates tinha essa orientação constante de um espírito que o acompanhava e que livrava ele de muitas coisas errôneas. Então, ele tinha a orientação. Porque na Grécia tinha as pitonisas, né? Que as pessoas iam... Os oráculos, que eles valorizavam muito, as sacerdotisas. Os médios, né? Mas você vê, eu acho que por causa dessa imagem que a gente traz da Grécia, como se os médiuns fossem só essas sacerdotisas especiais, as pitonisas, fosse uma categoria de seres humanos à parte. E o Espiritismo veio justamente trazer essa orientação pedagógica que o Kardec teve todo o trabalho de unir e ao criar a doutrina espírita, de que não, todos são médiuns, tá tudo aqui, ó, dona de casa, encanador, prefeito, engenheiro, todo mundo pode ser médium. Não faz nenhuma diferença a sua profissão e também não faz a sua moralidade. Por isso que é um desafio maior. Por isso que o trabalho maior, que a gente vai falar mais lá para frente, é esse de autoconhecimento. Porque nós vivenciamos essas influências espirituais, positivos ou negativos. Está lá na questão do Livro dos Espíritos, pergunta que eu já falei mil vezes, se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos, e os espíritos respondem que na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Então, nós vivemos mergulhados nesse mar de energias que são as individualidades espirituais sem o corpo físico, e que muitas vezes, por causa do desconhecimento, da ignorância que a nossa humanidade atravessou séculos após século, né? De não conhecer a vida após a morte, de não conhecer as consequências, de não conhecer o processo evolutivo e o aprimoramento do ser, vida após vida, é que eles se tornam desequilibrados e muitas vezes vão descambar para esse tipo de comportamento obsessivo. Porque obsessão nada mais é do que, falar no dicionário, o que é uma coisa obsessiva. É uma ideia persistente de alguém sobre alguma coisa ou sobre uma outra pessoa. Então, uma ideia persistente é uma ideia obsessiva. E o obsessor, ele não come, não dorme, não tem que descansar. Tem todo o tempo do mundo para perseguir aquela ideia fixa que ele guarda. Imagine uma pessoa, como é descrita em tantos livros espíritas, que passou uma vida dificílima, por exemplo, foi torturado na Inquisição e sofreu todo tipo de dor, todo tipo de sofrimentos assim atrozes. Essa pessoa desencarna, ela vai ficar com a ideia fixa, se ela não tiver um pouquinho mais de evolução e não fizer as escolhas diferentes, vai ficar com a ideia fixa de perseguir com ódio e se vingar daquele inquisidor que fez aquele mal. Quantos nós recebemos aqui para atender? Então ele vai passar muitas vezes séculos, como o que eu estou lendo agora no livro Tramas do Destino. Passaram 4 séculos os judeus perseguindo o inquisidor, que foi em Portugal, e eles não reencarnaram, se recusaram, ficaram por esse tempo todo perseguindo essa pessoa, o inquisidor, o que ajudou ele, a outra mulher que os traiu, e esses foram renascendo várias vezes para procurar melhorar, e os obsessores lá, cegos atrás dele. Então, digamos, eu não posso culpar essa pessoa pelo que ela está fazendo. Quando eu vou fazer a orientação de um espírito desse, eu não posso ter ódio dele também. Não posso julgá-lo, criticá-lo e apontar o dedo. Porque ele sofreu muito. Ele sofreu coisas inimagináveis, mas ele fez a escolha equivocada de não procurar a luz do Cristo para ajudá-lo a curar essas feridas e ir por outro caminho. Até aquele momento ele só teve condições de fazer aquilo, buscar vingança, buscar ódio e procurar fazer o outro sofrer a dor que ele sofreu, muitas vezes até mais do que ele sofreu, que é o que os obsessores fazem. Quando a gente fala para ele, meu irmão, você está fazendo para ele mais do que você recebeu, e ele não percebe. Então ele vai ficar desequilibrado daquela maneira e vai se tornar um obsessor por busca de vingança, vai se tornar um trabalhador mexendo com as forças do universo que a gente chama às vezes de magia, fazendo trabalhos, vai se tornar um obsessor sexual,
preso àquela pessoa que às vezes é objeto do desejo, vai se tornar um encosto que vai roubar as energias de quem ele fica perto. Várias modalidades, mas tudo fruto do mesmo desequilíbrio. Diga, Janice. Eles se profissionalizam. Se profissionalizam. Se especializam. É isso. Porque se nós acreditamos que existem escolas no astral, nas colônias espirituais, existem universidades e escolas, também existe no astral inferior. Para que eles se preparem para realizar o trabalho que eles escolheram fazer. O livro Tambores de Angola, já leu ele? Já. Ele fala sobre isso, as faculdades do mal. Tem vários mesmo. Então, para que a gente possa sair daquele ali da esquerda, do perseguidor, do ódio, e receber a influência de luz dos espíritos que procuram nos auxiliar, gente, só para vocês terem uma noção, anjo não tem asa não, tá? Isso é uma representação pictórica da Idade Média. Essas asas de luz que se projetam dos espíritos de luz são as projeções do chakra humeral, que é uma luz tão forte e tão poderosa que parece uma asa, mas não é uma asa. É a própria luz do espírito. Então essas influências externas e as ligações físicas, vamos falar um pouquinho sobre isso. Está ali no livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, dizendo, em todos os processos medianímicos... fecha, por favor. Passa a chavinha. Não podemos esquecer a máquina cerebral como um órgão de manifestação da mente. Aí ele descreve um trechinho, logo no começo do livro, eles observando o cérebro de uma trabalhadora do centro com a ajuda do instrutor. Então ele diz, o cérebro da nossa amiga apareceu-nos poderosa estação de TV, que ele disse que era de rádio, mas eu mudei para TV, reunindo milhares de antenas e condutos de tamanho microscópico à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes, iluminando um minúsculo céu. O assistente observou conosco aquele precioso labirinto em que a epífise, ou glândula pineal, brilhava como um pequenino sol azul. A máquina cerebral é o órgão onde o nosso espírito se manifesta. Existem inúmeras palestras e estudos. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, especialista em falar sobre a glândula pineal, dissecou cadáveres já, tirando cristais minúsculos que se formam dentro da glândula pineal, fez exames de ressonância magnética, mostrando a atuação do cérebro de um médium, de uma pessoa em meditação. Então é fantástico que o que nós temos hoje de ciência para fortalecer o conhecimento que Kardec trouxe é maravilhoso. É muito mais do que a gente imaginaria anteriormente, né? Essa parte tem um pouquinho mais de texto para a gente poder entender o que a gente está falando. Então esse é no outro livro, Transe e Mediunidade, do Palhano Júnior. De ordem geral, todos os homens emitem e recebem ondas mentais. Cada um estabelece um intercâmbio mental de acordo com a frequência das suas ondas mentais, que por sua vez obedece ao campo de interesse no qual a mente se localiza. O médium é justamente aquela pessoa que consegue captar, decodificar e transmitir as ideias e os sentimentos que recebe. Os médiuns apresentam um grau considerável de animismo e ainda conseguem fazer o intercâmbio com as dimensões espirituais. Portanto, os médiuns e fenômenos que seguem descritos podem estar apenas no campo anímico como medianímico. É muito importante a gente entender essa diferença que ele colocou aí no final. Animismo está ligado à alma. E o que é a alma? O espírito encarnado. Significa que muitas vezes, nos próprios fenômenos de manifestação que a gente tem dentro do trabalho mediúnico, quem vai estar se manifestando não é o espírito, mas é o médium. Porque nós temos os nossos condicionamentos, nós temos os nossos pensamentos e nós temos as nossas limitações, muitas vezes, que vão aparecer naquele momento por falta do nosso esclarecimento, estudo, preparação e um condicionamento para o trabalho, que só vem com o tempo e com o aprendizado. Então, muitas vezes é preciso observar. Quem vai observar isso é o dirigente do trabalho, ao longo do trabalho,
vai percebendo, não, aquela manifestação ali é muito mais a pessoa que está se manifestando do que o espírito. Isso não anula a apresentação do espírito, isso não anula o trabalho, mas isso nos mostra a necessidade da gente se vigiar, da gente aprender cada vez mais o quanto ali tem do componente que é nosso mesmo e o quanto ali tem do espírito. Ele fala mais para frente, e por isso é tão fundamental o estudo, não é brincadeira, a necessidade de estudo é fundamental. Que como você vai aprender a diferenciar o que é do espírito e o que é seu? Você pode colocar o seu pensamento, a sua maneira de falar, você pode colocar o seu jeito na comunicação, mas quando vem uma ideia que já está pronta e ela flui daquele jeito, você percebe que aquela ideia não é sua. Então naquele momento é que você vai perceber que é do espírito. E se vier com a sua maneira de falar, ou se você completar algumas coisas que você não está percebendo direito, não tem problema. É assim que o trabalho vai sendo feito e aperfeiçoado. Só muitos anos de treinamento e de prática que vão fazer com que a gente consiga cada vez mais criar o foco. Porque lá no final ele mostra um exercício, nesse livro também ele tem vários exercícios mostrando como você deve fazer para cada vez mais entrar nessa sintonia. Para que cada vez mais diminua o que é animismo e aumente o que é medianismo. Me ajuda. Vai. Então ali eu coloquei só alguns fenômenos telepáticos que envolvem apenas a mente. No livro ele fala sobre efeitos físicos, ele dá uma série de outros exemplos, mas esses aí eu quis colocar porque eles vão acontecer não só dentro do centro espírita, não só na mesa mediúnica, mas na sua vida, no seu dia a dia. Esse fenômeno de telepatia, por exemplo, que é a transmissão ou a recepção dos pensamentos, ele pode acontecer entre você e seu marido, entre você e o seu filho, entre você e sua esposa. Quantas vezes, lembra, vocês que são mais velhos, quando tinha telefone fixo, que a gente sabia, o telefone tocou, você sabe quem é o telefone. Tocou o telefone, é minha mãe, vou atender. Mas eu acertava sempre. Eu acertava todas as ligações. Isso nada mais é do que o fenômeno da telepatia, e não é nada demais, mas a gente não se acostuma a entender que isso é uma coisa tão comum. Um dia, quando a gente estiver mais evoluído, quem sabe reencarnar em outro planeta, a gente vai entender, não precisa mais disso aqui para se comunicar, mas só através do pensamento. E assim os espíritos se comunicam. Os livros espíritas são incríveis para você aprender sobre isso, porque você vê que o espírito, por exemplo, ele não vai olhar só com os olhos para frente, ele vai enxergar tridimensional, 360 graus. Porque ele não precisa mais dos óculos físicos. Da mesma forma o pensamento. Ele vai transmitir o pensamento dele a grandes distâncias, do jeito que a gente transfere aqui, ainda encarnados. Você pode ter certeza que se você estiver pensando firmemente numa pessoa, ela está lá no Brasil, 10 mil quilômetros de distância, ela, eu estava pensando em você nessa hora também. Telepatia. Então, a gente tem que se acostumar a desmistificar essas coisas. Que isso é comum e a gente só precisa educar essas capacidades, né? A inspiração é a recepção de ideias, os pensamentos e os sentimentos, sem que o médium saiba as origens dele. E muitas vezes ele os considera seus. Então, um médium que está como eu, não sou médium de incorporação, mas quando eu faço uma palestra ou quando eu escrevo alguma coisa, muitas vezes eu estou falando sobre um assunto e de repente entra outro tema no meio daquele assunto, e às vezes eu digo, mas por que eu falei isso? Certamente porque alguém precisava ouvir, né? Então esse é o canal da inspiração, que vem uma ideia que você tem até afinidade com aquilo, não é nada totalmente estranho, mas você vê que aquela ideia não é sua, porque você tem sentimentos, mas você sabe qual é a origem deles e os transmite a outro pelos canais da mediunidade. Então você tem uma intuição e algo vem de dentro de você, você diz, não, eu acho que eu devo fazer isso. É uma coisa que é mais ligada, muitas vezes encontra ressonância na sua própria personalidade eterna. Porque não existem só os obsessores lá fora, não. Nós carregamos eu digo que é uma gavetinha assim, um móvel cheio de gavetinhas,
cheio de personalidades nossas do passado, vidas e vidas que nós vivemos, e de vez em quando elas vêm à tona na forma de auto-obsessão, na forma de manias, na forma de medos sem explicação, síndromes de pânico, uma série de coisas que a gente vem à tona e que a gente não sabe de onde vem. Muitas vezes vamos pensar, é um espírito que está me influenciando, e às vezes não é. É você mesmo. Porque você é uma personalidade complexa, ainda necessitada de uma série de ajustes para conseguir viver e se ajustar ao grupo familiar onde você está, ao grupo de amigos, às pessoas que também se tornam detonadores psíquicos muitas vezes, de um estar perto do outro. Então, todo esse conhecimento é para nos ajudar a navegar nesse mar, que às vezes é um mar bravio, é um mar cheio de ondas, às vezes é um mar mais calmo, mas nós estamos navegando nesse mar que é a vida, e com esse conhecimento é como se eles fossem uma vela, ou a bússola, ou o leme. Ele vai nos ajudar a seguir em frente de uma forma mais consciente, porque senão, ali na frente vou mostrar, a gente vira uma folha ao vento, e aí pode chegar em qualquer lugar, né? O pressentimento, algumas pessoas vão ter mais do que os outros. Eu acho que todos temos em algum momento da vida, mas algumas pessoas têm essa mediunidade mais aflorada, né? De ter muito mais pressentimentos a respeito das coisas que vão acontecer. Profecia, que também já é para médiuns mais elaborados. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, os sintomas físicos. Esses sintomas, eles não são uma bíblia, tá? Não são uma coisa definitiva, não são únicos. Eles são fruto do estudo. Esse Edgar Armand, quando ele escreveu esse livro, ele era presidente, responsável pela Escola de Médiuns da Federação Espírita de São Paulo. Isso foi escrito em 1950. Então, através da observação de uma quantidade enorme de médiuns trabalhando, eles chegaram a essa definição desses sintomas que foram colocados ali. E vocês vão ver que muitas vezes acontece. Ele mostra ali, olha, além das perturbações psíquicas em si, há ainda vários outros sintomas que indicam o afloramento das faculdades e que variam segundo a natureza dessa faculdade. E não é só o afloramento. Esses sintomas vão acompanhar você durante o desenvolvimento da mediunidade. Muitas vezes, o tempo todo que você está vivenciando essa mediunidade, você vai ter esses sintomas. Algumas pessoas vão ter arrepios com a sensação de frio ou de calor através do corpo. Outros vão sentir um formigamento dos membros, principalmente nas mãos, né? Outros vão sentir tremores incontroláveis pelo corpo, como uns solavancos. Aí só me lembro da Cristiane, que ela não consegue, que é tão forte, que toma o corpo todo. Um peso na região das costas, entre esses escápulas, nas pernas e nos braços, assim, pesados, né? Pesado. Um entorpecimento geral, como se você estivesse meio fora do ar, com sensação de despersonalização. É como se você não fosse você mesmo, por alguns momentos. Se sente meio alheio, meio perdido. Esse ballonnement é como se você virasse um balão. Eu falei, meu Deus, eu sentia isso tantas vezes. É como se a sua mão ficasse gigante, fosse crescendo, ou a sua cabeça fosse ficando enorme. Às vezes eu estava fazendo um trabalho, uma palestra, e como se eu tivesse 3 metros de altura, a minha sensação, que o meu corpo estivesse se expandindo muito. Então essa sensação de embalonamento é muito comum. Isso ele explicou no livro, e eu vi depois no outro livro do Herculano Pires, que é o momento em que o perispírito do médium está se acomodando, procurando um espaço, se adequando para que o perispírito do comunicante, ao se aproximar da sua aura, possa encontrar um espaço para se comunicar. Então esse movimento do seu perispírito dentro do seu corpo físico é que dá essa sensação de tontura, enjoo, de que você está perdido, que você não sabe direito quem você é naquele momento, ou de que a sua mão, a sua cabeça estão enormes, né? Mas um bem conectado com o outro, pode ser só um deles, né? Pode, nada tá, ele está conectado. E como a Ali gente são trata só... essas coisas, assim, se tem... Calma, Ok. vamos chegar lá. Se não chegar, a gente vai já achar aqui nos livros. Só para terminar os sintomas, né?
A tontura, os enjoos, a falta de ar, essa taquicardia que é muito forte nas pessoas, a sensação de um nó na região da garganta, para as pessoas que fazem mais a psicofonia, um sono, as pálpebras pesadas, como se você estivesse no sono REM. O sono REM é quando está o movimento rápido dos olhos, que é um sono mais profundo, mas você não está dormindo. Você está ali na cadeira, eu sinto isso aqui toda hora. Estamos aqui na cadeira, fecho os olhos, estou concentrada no trabalho, parece que eu estou dormindo profundamente. Mas eu não sinto que eu vou cair da cadeira ou que eu estou dormindo mesmo. Mas a sensação que o seu corpo identifica é como se você estivesse dormindo profundamente. Acho que não tenho qualquer dúvida de ser médium. Eu tenho 18. Vamos ver se tem os outros. Você ainda tinha dúvida? Suor frio nas mãos. Suor frio, bocejo, os olhos lacrimejantes, quer dizer, de tanto você bocejar, começa a sair as lágrimas, né? Os fluidos, aí eu coloquei mais a explicação que eu achei interessante. Olha, pelo seu teor vibratório, esses fluidos agem sobre o perispírito do sensitivo de forma agradável ou desagradável, produzindo boa ou má impressão, provocando reação suave e reparadora ou violenta e dolorosa. Pela natureza, pois, dos fluidos que sente, pode o médium determinar a presença ou ação de entidades ou forças boas ou más do mundo invisível. Isso se aplica muito importante ao fato de que algumas entidades que vão se aproximar do médium vão fingir que são boas. Vão colocar um discurso, eu sou São João, eu sou, como dizia no livro, sou São Luís, eu vim trazer uma mensagem de luz para vocês, vim trazer uma orientação, mas aí o médium está sentindo uma coisa desagradável. O médium está sentindo uma agonia, um calor, ou uma dor em algum lugar, uma dor de cabeça, ou uma falta de ar. Como é que pode essa comunicação ser tão boa e você está sentindo coisas tão ruins? Por isso, o esclarecimento mostra que pelos fluidos, pelo teor vibratório dos fluidos, você vai saber quem é que está se comunicando. E você vai dizer, não é uma coisa boa não. É um espírito que está querendo enganar. É um espírito que está querendo se passar pelo que ele não é. Então é muito simples que você aplicar o conhecimento à prática. Por isso é tão importante que a prática mediúnica venha ao lado, caminhando lado a lado desse conhecimento, que não deixa de ser um autoconhecimento, né? Para que você possa enfrentar isso de uma forma mais realista. Os sonhos e visões, ele diz aqui que cada vez mais perfeito, o grau mais avançado, muitas vezes em plena vigília, a pessoa no seu sono normal consegue distinguir as coisas com nitidez e com muita intensidade. Isso mostra os sonhos que são muito importantes, que é o canal de comunicação que os espíritos utilizam, porque como você não está aqui na mesa mediúnica fazendo o intercâmbio, então eles precisam utilizar a capacidade que você já tem, então eles vêm através dos sonhos, entendeu? Para ajudar você a se orientar ou a ajudar alguém. Isso daí é um dos caminhos que eles mostram. A audição, que às vezes a pessoa começa a ouvir vozes, começa a ouvir as comunicações, e às vezes não é com os ouvidos físicos não. Porque a gente quando fala que o médium auditivo, você vai esperar que alguém esteja falando como eu estou falando aqui com você. Essa voz às vezes está dentro da sua cabeça. Você sabe que ela está falando e ela está se comunicando com você na forma de um pensamento. Aquilo vem para você quando foi ligar para sua irmã, seu irmão. Eu vou... Não escreve não, liga. Você teve essa intuição. Então, às vezes, essa é uma forma também de audição. Vai vir em outros acontecimentos da sua vida. Você vai ouvir dentro da sua cabeça o que é para você fazer. Por isso que a gente precisa dessa orientação. Vem na forma de ideias e impulsos estranhos, e todas essas perturbações são próprias do período pré-mediúnico e podem mesmo avançar um pouco adentro no período do próprio desenvolvimento, mas terminam sempre por cessar à medida que as faculdades se desenvolvem e educam, entrando numa atividade normal. Uma das respostas que ele dá é:
a partir das leituras, do conhecimento que você vai adquirindo, do treinamento, da educação da mediunidade, que isso também faz parte. Por exemplo, quando a gente estava no trabalho desenvolvimento mediúnico, no centro onde nós trabalhávamos, a pessoa começava a sentir as coisas de um jeito, aí o dirigente da gente era bravo. Você acha que você é bravo? Ele era 10 vezes mais bravo. Ele dizia, ó, pode parar com isso aí, que isso daí não acontece aqui não. Aqui não é como é casa de quimbanda, não sei o quê, pode parar. Aí o médium levava um susto, de uma forma, às vezes, mais ignorante até que ele tinha de falar. Se for fazer assim, pode ir embora. Um monte de gente ia embora. Ele é dirigente, mas ele não é evoluído. Ele tinha mediunidade, mas ele não tinha moralidade. É isso que eu quis dizer. Muitas vezes a maneira grosseira e equivocada que as pessoas têm de falar tem um propósito. Porque é necessário que se faça um escândalo, mas sai daquele porque o escândalo é feito. Ele vai ter que sofrer as consequências do que ele fez. Mas ele foi um instrumento da espiritualidade para educar muita gente, que de outra forma talvez não se educaria. Entendeu? Então a gente aprende a ter esse autocontrole, a ter essa consciência das coisas, às vezes dessa maneira. De um pai severo e rígido, que chama a nossa atenção e que às vezes não é como a gente queria, mas naquele momento ali era o que a gente estava precisando. Pode falar. Eu trabalhei com Raul Teixeira na Sociedade Espírita Fraternidade. Raul Teixeira é doutor. E você precisava ver as broncas dele nos médicos. Eu imagino. Tá vendo? Para educar. Às vezes, esse tipo de pessoa que tem essa capacidade tão grande, ela é colocada nessa posição não é por acaso. Esse nosso dirigente, em um certo momento, que a gente já estava muito tempo trabalhando, eles conversaram com a gente. Eles tinham sido gladiadores, os dois. Ele e o vice-presidente. Lembravam de uma vida como gladiadores romanos. Imagine como eles eram tão delicados, né? E um pouquinho violentos. Mas eles estavam ali no trabalho de aperfeiçoamento da alma. Eles estavam ali no aprendizado da espiritualidade, doando o tempo deles voluntariamente, dirigindo um centro que tinha mais de 300 pessoas, uma escola de médium com 100 médiuns sendo orientados. Então, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, mas de que forma, né? Ainda vinha o gladiador de vez em quando, ainda vinha com o chicote na mão, e a gente aprendia muita coisa por causa disso. Por isso aquele que ficava... Oi? Desculpa. Por isso que esse tipo de estudo é importante, porque Por ele isso. conscientiza todo mundo. Exato. Aí evita o problema do dirigente e o problema dos médios, os dois entram. Porque quando não tem conhecimento, e é aí que a gente Quando não atrasa. tem conhecimento, a gente erra mais. É que o Chico Divaldo diz muito, fala sobre quando um dirigente, como ele deve falar com o médico para ir para frente o estudo. O dirigente também está se educando, né? né? Porque, Cíntia, nós como médios temos uma sensibilidade a mais. Então essa sensibilidade, ela não vai trazer só o fato de você captar os espíritos, perceber as coisas que não estão... Vai trazer também um certo melindre. Tudo a gente se magoa, tudo a gente acha, ai, eu não vou aguentar, ai, eu não sei o que. Então, isso também é o trabalho do médium, de aprender. Não, eu estou aqui por um propósito, eu estou aqui aprendendo, eu estou aqui me melhorando, me aperfeiçoando. Não vou levar isso em consideração, não. Imagina, às vezes a pessoa está num dia ruim. Perdoa. É o exercício. Aí, às vezes, no dia seguinte, a pessoa vai lá, a pessoa que fez alguma coisa errada vai lá pedir perdão a você. Porque naquele momento ela realmente não estava bem, mas como você não reagiu e nem se feriu, ela vai ter a capacidade de pedir perdão e continuar. Como nós todos, né? No aprendizado. Isso é muito importante para nós. Aí a folha ao vento. Conhecer as nossas emoções é muito importante, porque essa frasezinha que Jesus colocou quando ele chamou os fariseus de sepulcros caiados, a boca fala do que o coração está cheio. Significa que você não tem como expressar no mundo da matéria, no mundo externo, algo que você não traga dentro de você. Isso que eu acabei de dizer. Eles agiam dessa forma porque eles traziam essa personalidade ainda de gladiadores dentro deles e ainda estavam lutando para vencer, porque são centenas de encarnações às vezes para você vencer uma personalidade dessa.
São muitas e muitas encarnações que você tem que voltar aqui para a Terra para conseguir dar o passo certo, ou não tomar a atitude errada, não tomar a decisão errada. E sempre que nós falarmos ou nos expressarmos, aquilo vai estar carregado daquilo que a gente traz por dentro. Não tem outro jeito. Então, se nos abandonarmos à corrente da vida, passivamente, inertemente, como uma folha levada pelo vento, os acontecimentos não deixarão de acontecer, influindo sobre nós de certa maneira. Porém, levaremos um tempo muito mais longo para realizar a tarefa evolutiva que nos é obrigatória. Ao passo que, se contrariamente entrarmos na luta com coragem e decisão, enfrentando os obstáculos resolutamente, procurando vencê-los face a face, nossa evolução será mais rápida nesse período de maior atividade e colheremos os frutos benéficos do nosso inteligente esforço. Aí está mostrando nitidamente essa pessoa buscando o conhecimento das coisas superiores. Não é um livro de romance terreno só. É um Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro dos médiuns, é um livro de luz, né? E olha o que ele tem a capacidade de fazer. Impedir que essas sombras que vivem ao nosso redor constantemente nos alcancem. Só dessa maneira que a gente consegue criar um pouquinho mais de defesa. Com essa reforma íntima e com as escolhas que a gente faz. Porque quando fazemos essas escolhas equivocadas, olha as companhias que a gente atrai. Esses desenhos foram feitos há muito tempo. Muito tempo. Já estão assim desatualizados, né? Antiquados. Você vê pelas roupas e o tipo das pessoas como são antigos. Mas ali mostra André Luiz e o instrutor orientando ele a respeito de que tipo de companhias tem uma pessoa que, por exemplo, se deixa arrastar pelo vício do álcool. Nessa época era o álcool que era muito mais em evidência. Hoje em dia não é só mais o álcool, né? As drogas se multiplicaram assim em tipos de drogas que a gente nem imagina. Outro dia eu lendo sobre uma droga chamada alguma coisa parecida com crocodilo, uma coisa assim, um crocodilo, alguma coisa. Eram umas pílulas e é porque a pessoa ficava com a aparência de um crocodilo porque ela criava um monte de cascas assim nas articulações, endurecia. A pessoa ficava pior do que um viciado em crack. Ela ficava completamente desnorteada e fisicamente ela virava isso. Aqui também se fala crocodilo. Crocodilo, tá vendo? Na rua que usam assim. Também. Eles usam. Eu já vi. Eles criam isso. Por que criam isso? Porque os espíritos das sombras querem que a gente fique mais pro lado deles. Eles querem mais gente do lado deles. E a maior parte da humanidade que está encarnada no planeta é desse nível. Infelizmente. O nível da luz ainda está bem distante de nós, né? Então, esse tipo de espíritos que vão se deformando, que vão adquirindo essas aparências, é por causa dos desequilíbrios das energias deles. Aquele ali, ó, ele desenvolveu uma espécie de tentáculos envolvendo a pessoa. Isso é muito, muito, muito presente nos livros de André Luiz. Esse aqui eu quis colocar representando os obsessores sexuais, porque eles formam uma classe completamente diferente, de tão profundo que é a influência deles na matéria e de tão difícil que é o trabalho para a orientação desses espíritos chamados íncubos e súcubos. Vem o nome lá dos tempos do latim. São espíritos femininos e masculinos que vivem em função disso. Mas por quê? Porque o espírito desencarnado é só um espírito que não tem o corpo físico. Então ele vai chegar do outro lado com as mesmas necessidades que ele tinha aqui na Terra. O sexo é uma das coisas mais potentes porque ele liga o homem a essa energia primitiva que é a que dá origem à vida, mas é muito forte ainda, telúrica. Não é uma energia espiritualizada ainda no planeta Terra. Ainda é uma energia que é de uma satisfação imediata, igual o palito de fósforo que você risca e queima e acabou. É uma satisfação muito rápida, mas também muito efêmera e muito passageira. Quando não é feito, quando não é entendido da maneira da evolução espiritual. Então ainda é essa coisa que queima, que daqui a pouco, quando você pensa que não, virou essa cinza. Os espíritos chegam do outro lado
sem saber que morreram, muitos deles que estão aqui ouvindo a gente, sem saber que desencarnaram, achando que ainda estão vivos porque estão vendo o corpo, têm as sensações, emoções ainda, e não entendem o que está acontecendo. Então ainda tem as necessidades, ainda tem as vontades e os desejos que não sabem como canalizar. Eles veem o que querem ver. Veem o que querem ver. Então se aproxima de uma pessoa, passa na rua por uma pessoa que ele nem conhece, não precisa ser só conhecido, e sente aquela energia e se aproxima. E por causa da necessidade deles, que também tem lá nas fotos, mas eu não quis botar para vocês verem, que aquele ali, por exemplo, Bom filtro. esse aí, que precisa beber, para ele beber uma garrafa de álcool, o encarnado tem que beber 4. Digamos assim. Porque o que o espírito vai beber? Não é o líquido. É a emanação etílica, né? Os vapores etílicos, ou seja, o álcool evaporando, vai se transformar lá nas partículas energéticas e ele vai absorver aquilo. A mesma coisa o cigarro. Então, para o desencarnado tomar uma garrafa de álcool, o encarnado vai ter que tomar 4. Por aí. Então a pessoa continua cada vez mais sentindo necessidade, não, eu preciso beber mais. Ah, e aí o desencarnado está lá, bebe. E você, eu tenho que beber mais, eu tenho que beber mais. Aí você vai bebendo, daqui a pouco você está acabado, com uma sensação de vazio que continua, para que ele possa satisfazer ainda uma necessidade física que ele não precisaria mais ter. Mas como ele não tem entendimento, então ele continua sentindo a mesma necessidade que ele tinha. Da mesma maneira, um espírito glutão, que vai fazer uma pessoa comer até explodir, quantas pessoas você vê, assim, imensas, né? O que fuma, vai fumar cada vez mais, e o que precisa do sexo, vai buscar cada vez mais. Esses espíritos interferem imensamente nos casamentos, quando nós não temos orientação e esclarecimento, porque são muitas vezes nossos conhecidos do passado, e que vêm cobrar, buscar e se aproximar, impedindo muitos relacionamentos de prosseguirem, porque eles sentem, não, ela é minha, você não pode estar perto dela. Então ele se interpõe naquele relacionamento e começa a atrapalhar aquele desenvolvimento das duas pessoas que precisam evoluir. Então é muito importante que a gente tenha essa noção da existência desses espíritos, para que a gente se esclareça mais e possa fazer escolhas melhores, né? Saber como a gente está agindo. A reforma íntima, à luz do Evangelho, liberta o indivíduo da escravidão das paixões. Os vícios escravizam o espírito na carne e continuam a escravizá-lo depois da morte. Não podendo os viciados satisfazê-los inteiramente, pela ausência do instrumento carnal, assaltam os médiuns incorporando-se neles e dessa forma se satisfazem fumando, bebendo, praticando outros atos ainda menos edificantes. Satisfazem-se também de alguma forma vampirizando ou atacando nos momentos de fraqueza ou desequilíbrio pessoas das mais diferentes condições, porém dotadas de um certo grau de sensibilidade. Então se a gente não cura o vício aqui, a gente leva com a gente. Leva. Então é melhor curar tudo enquanto é vida, né? Melhor. O melhor que a gente tem a fazer é saber as escolhas que a gente está fazendo. Esses dias o Divaldo deu uma palestra sobre isso, que quando ele veio para a Europa as primeiras vezes fazer palestra, ele andava normal, via as pessoas, mas que agora, nos últimos tempos, ele falou que viu a quantidade de vampirizadores assim que aumentou muito, né? Aumentou demais. Ele falou, eu era muito inocente também, estava começando, mas a quantidade que tem de vampirizador aqui... Mas no Brasil também não tem? Tem, mas é que quando ele veio no começo ainda não tinha. Ele prestou atenção e falou na palestra, né, sobre ele prestou atenção na atmosfera daqui. Então, bom, aqui está falando que os vícios afetam o corpo físico, envenenando as células orgânicas, mas as raízes do desejo estão sempre no espírito e por isso, quando ele desencarna, continua carregando consigo. Não preciso falar porque a gente já falou. Aqui vai falar sobre a mudança. O processo de aperfeiçoamento moral e espiritual é como uma desintoxicação. Áreas escondidas da nossa personalidade precisam vir à tona para que sejam liberadas. Quando pedimos para ser curados, tudo aquilo que está nos impedindo de crescer
será forçado à superfície. O processo de mudança é doloroso, mas se vivido com uma consciência elevada, nos conduz a um salto evolutivo duradouro. Eu vi essa imagem começando ali, da esquerda, em cima, que é a pessoa cabisbaixa, triste, preocupada, aí meio desiludida da vida, então ela resolve que ela vai mudar. Aí ficou com a coluna ereta, né? E disse, eu vou mudar. Mas na hora que você diz, eu vou mudar, que você acha que a sua vida vai ficar ótima, não fica não. Primeiro, piora. Começa você tirar aquela coisa escura que está dentro de você, que está te poluindo, que está te intoxicando, que está doendo. E você, quanto mais tira, mais tem coisa para tirar, até que aquilo parece que, pronto. Quanta gente diz isso? Eu fui para o centro espírita procurando ajuda, piorou a minha vida. Como assim? Não é? Quanta gente diz isso? Eu fui para o centro, a minha vida piorou. Não vou mais para o centro, então. Essa aqui é um passe de mágica, né? Foi lá e puf, acabou. Foi lá, a homeopatia, como Samuel Hahnemann, ele trabalha assim. A homeopatia trabalha assim. Primeiro você toma um medicamento para curar a sua doença. Aquilo tudo que está sujo, lá no fundo do copo, aquela laminha, areia parada lá no fundo do copo, remexe aquela água toda, vem à tona. Aí a água fica toda suja até... Os obsessores vão continuar insistindo. Eles vão continuar tentando derrubar você, porque eles querem mais gente pro lado deles. Eles querem mais adeptos das sombras. Eles querem que você seja infeliz. Eles estão cobrando dívidas do passado. Eles querem se vingar. E uma série de outras coisas. Mas aí o que vai acontecer? Você está envolto naquela luz, não é por acaso. É por causa da sua oração, é por causa do seu comportamento, é por causa das suas escolhas, é por causa das suas ações. Sintonia, né? A sintonia com a luz. A luta contra nossas paixões é terrível. E só consegue triunfar delas quem tem ânimo forte, vontade firme e fé. Sobretudo fé nas luzes e nas forças que nos vêm do alto. Levamos séculos para conquistar tão pouca coisa e chegar a essa situação de hoje. Não será pelo simples desejo platônico de melhoria que conseguiremos nos elevar às maiores alturas. Os defeitos mais comuns, como o orgulho, o egoísmo, a agressividade, a sensualidade, são inimigos tenazes, que devemos um por um combater e vencer, porque são estigmas que nos vêm do nosso passado de brutos e estão profundamente arraigados no nosso coração. Qualquer esforço nesse sentido deve começar por um balanço moral, desnudando perante nossa própria consciência, sem a menor tolerância às más qualidades que possuímos. E aí vem a educação da mediunidade, que o Paliano propõe também. Isso aí é a nossa mente em desordem. É do jeito que a gente sempre está, normalmente, né? A maior parte do tempo estamos assim. É o nosso consciente criando vários pensamentos da gente, obsessões, mudança de pensamento de repente, é o dia a dia. Nós não conseguimos entrar no equilíbrio. Aí, nossas ondas mentais estão daquele jeito lá, totalmente alertas, no estado beta. Você está alerta o tempo todo. Você mal consegue entrar no estado de alfa, que acalma um pouquinho, até chegar num estado mais equilibrado, onde você possa, de fato, ter um acesso a um estado mental que reflete os espíritos de luz que você está procurando alcançar. Aí você chega na mente que medita. Ele sugere que a gente faça a meditação, porque a meditação é uma ideia que você escolhe, cria um foco, o seu pensamento está virado naquela direção, focado, e aí você consegue acalmar a sua mente de maneira a criar um estado favorável, positivo, para que os espíritos de luz possam atuar. São esses 4 passos que ele dá: atenção, concentração, meditação e desprendimento. Primeiro, a atenção vai abrir as portas da mente para o mundo físico, buscando um foco. Em seguida, a concentração vai fechar essas portas do físico e abrir para o mundo psíquico. A meditação vai penetrar no âmago das coisas para que você possa gerar o desprendimento que permite ao espírito mergulhar no mundo invisível. No trabalho mediúnico, quando você chega, que está aqui na mesa, esperando, se preparando para realizar o seu trabalho, esse exercício é fundamental. Porque senão a nossa mente vira, como os orientais chamam, de um macaco inquieto, pulando de galho em galho.
Vários pensamentos, várias coisas vêm, o que você fez no dia, a conta que você não pagou, o que você ainda vai pagar, o programa que vai passar na televisão mais tarde, alguém que está esperando você, um compromisso que você tem, tudo. Então a atenção que a meditação proporciona, você vai escolher uma coisa em que você vai se concentrar. Se você não tiver mais nenhuma imagem que você consiga ver, você vai se concentrar na batida do seu coração, por exemplo. Fecha os olhos, respira, equilibre a sua respiração e se concentre em alguma coisa. Essa concentração é que vai permitir um estado mais profundo, as ondas vão se acalmando e aí você vai estar preparado para a aproximação dos espíritos, para quando eles chegarem mais próximos de você para realizar o trabalho, você está receptivo, em vez de estar você que nem um fio desencapado, com a energia indo em todas as direções, né? E a prece, que é uma meditação. A meditação do espírito é a prece. A prece é o recurso adequado para angariar ajuda diante de nossas deficiências morais. Pela prece nos ligamos aos espíritos superiores, que são arautos de Deus, e que então podem aproximar-se mais de nós por afinidade moral. A meditação dá condições especiais para a emissão da prece, porque ela calma a mente, que tranquila mantém o pensamento firme e sem variações, o que fortalece a sua emissão. Quando pensamos muitas coisas ao mesmo tempo, esses pensamentos estão fracos, pois não têm consistência. Não é? Não tem uma técnica de guerra chamada dividir para conquistar? Quantos mais pensamentos você tiver, menos foco e menos consistência você vai ter. Quando você consegue ter um pensamento único, ele se torna forte e alcança uma frequência poderosa, conseguindo emitir ondas mentais curtas, penetrantes e de longo alcance. O hábito da prece também favorece muito a afinidade com os bons espíritos. Muitas de nossas deficiências morais são praticamente neutralizadas pela prece, quando ela permite que boas referências espirituais sejam absorvidas por nós, garante-nos também muita força moral, livrando-nos ainda de momentos difíceis. Isso porque, como o Cláudio lembrou, a mediunidade não tem nada a ver com moralidade. Então, muitas vezes o médium que recebe comunicação, o que apresenta efeitos físicos, ele não tem nenhuma moralidade. Então, o tipo de comunicações que virá através dele pode ser de qualquer tipo. Podem ser espíritos bons, medianos, porque espíritos de luz não vão ser. Os espíritos de luz não perdem tempo com médios desequilibrados. Então, vão vir espíritos, muitas vezes, que vão se aproveitar para dar maus conselhos, seriam os falsos profetas, né? Ao passo que você, com o hábito da meditação e com esse tipo de oração, onde você busca a orientação divina, onde você busca a ajuda divina, você vai estar elevando cada vez mais a sua moralidade. Porque na oração que a gente aprende no Espiritismo, não é para você fazer uma lista de coisas que você quer que Deus te dê. Ah, eu quero isso. Deus, por favor, me dê aquilo. Deus, por favor, eu quero aquilo. Deus, por favor, eu quero aquilo. Não é esse tipo de oração. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa oração deve ser pedindo forças morais, pedindo coragem, pedindo que as ideias sejam inspiradas, para que a gente saiba fazer as melhores escolhas, para que a gente tenha discernimento, ou para que a gente tenha paciência diante de coisas que a gente não consegue mudar na nossa vida, das dificuldades que a gente tem, ou para que a gente tenha forças para mudar o que a gente puder mudar. Então, através desse mecanismo, meditação, oração, nós nos tornamos instrumentos dóceis e adequados para o trabalho mediúnico, para que nós possamos aí realizar a tarefa que nós viemos com essa sensibilidade extra que cada um recebeu, de auxiliar os nossos irmãos desencarnados, que não têm mais a maneira de se comunicar, para que eles também possam encontrar o caminho deles na espiritualidade. E assim nós todos evoluímos juntos. É isso aí, gente. Esse era o estudo de hoje, que é muita coisa. Devia ser em 2 vezes, porque era tanto assunto. Mas para a gente condensar tudo aqui, com todo esse conhecimento que os livros nos trazem, eu espero que vocês tenham entendido. Muito bom, Jacinta. Muito obrigado. Muito obrigado.